Olá, meus amigos, muito bom dia. Pô, o Maurício tá maluco, né? Tem dia que entra antes, tem dia que entra depois. Bom dia, Isabel. Vamos chegando aí, eu tô no horário alternativo aqui, né? Combino com vocês 7h30, tá o Maurício aqui 7h25, já no papo matinal. Deixa o pessoal ir chegando um pouquinho. Deixa a galera ir chegando. Vamos ver aqui quem vai chegar conosco aqui no nosso papo matinal. Bom dia, Rafael. Bom dia, Raíssa. Sejam muito bem-vindos, a galera fiel aqui ao papo matinal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E aí, vamos lá? Bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, Jace. Tudo bem? Seja bem-vinda. Primeira vez de Jaciara aqui, né? Bom dia, bom dia. Bem, pessoal, vocês me desculpem os horários alternativos, tá? Eu combino com vocês 7h30, mas aqui eu tô fazendo uma experiência de algum horário que encaixe melhor nessa nova rotina, no qual eu tô começando a viver aqui. Então eu preciso adequar também a minha rotina para que o papo matinal não morra, né? Para que ele permaneça. Ainda vai precisar mudar um pouco mais. Eu prometi a vocês que a gente ia fazer à tarde, né? Em algum momento aí nos stories. Eu peço que vocês acompanhem e me ajudem nisso daí. Uma enquete para a gente chegar num denominador comum do que é melhor para vocês e do que eu consigo atender. Talvez o papo matinal vai precisar virar em algum momento um papo vespertino, um papo noturno. Então, enfim. Deixa eu ir direto ao assunto com vocês para a gente poder manter o propósito também do papo matinal. O que o papo matinal ele se propõe a ser? Um bate-papo no início do nosso dia que a gente possa fazer uma breve reflexão que leve ali de 10 a 15 minutos e a gente possa levar para o nosso dia um propósito, um ponto de luta, para que a gente tenha uma luta focalizada, né? Que a gente possa melhorar em alguma coisa cada dia, né? Então esse é o intuito do nosso papo matinal. Então para isso, a ideia é de que ele seja rápido, né? Dure de 10 a 15 minutos, nada mais do que isso, para que você possa estar aqui na minha presença e permanecer aqui, entendeu? E não ficar saltando de story em story, de live em live, mudando constantemente aqui o teu ponto de atenção e possa prejudicar inclusive o teu poder de concentração, a tua vida. Então o papo matinal ele quer nos ensinar também um pouco nesse aspecto a gente a demorar um pouco mais nas coisas, a fazer as coisas com mais perfeição. Bom dia, Emerson, na presença, exatamente isso daí, meu amigo. Como diz o nosso professor Diego Reis, né? A presença é a graça. A presença é a graça. Então, meus amigos, hoje o que eu reservei aqui para a gente poder conversar? Não muitas coisas, mas muito. Dentro da terapia, um problema comum que eu encontro hoje nas pessoas é um excesso de dispersão causado por um entulhamento de coisas, uma espécie de obesidade intelectual, uma espécie de excesso de posses. Então, eu estou falando isso aqui com vocês em alguns papos matinais de formas muito... por prismas diferentes. Mas tudo isso se refere a uma forma geral que nós poderíamos chamar de uma espécie de gula espiritual, né? O que é essa gula espiritual? Veja o seguinte, a gente pode avaliar qualquer coisa humana, qualquer coisa material, através das categorias de Aristóteles, né? Das 10 categorias. Quando a gente olha lá, a categoria da substância, da qualidade, da qualidade, da quantidade, do espaço, do tempo. Então, para cada coisa material que a gente encontra, a gente pode se perguntar, né? Como isso daqui se comporta no espaço? Então, por exemplo, quando eu olho aqui, por exemplo, vou analisar a minha vida um pouco. Eu tenho que me perguntar o seguinte, como é que eu estou lidando com o espaço? Será que eu estou vivendo num ambiente muito apertado? Será que eu estou vivendo num ambiente amplo demais? Como é que eu tenho lidado com o tempo na minha vida? Será que eu tenho organizado o meu dia? Será que eu tenho sido engolido pelo tempo? Ou, de repente,
eu vou analisar a minha vida pela quantidade das coisas. Pô, será que eu tenho muitas posses? Poucas posses? Então, através de diversos prismas, a gente acaba falando da mesma coisa, né? Então eu já falei aqui com vocês um pouco sobre a mentalidade do Tetris, por exemplo. O que é a mentalidade do Tetris? É essa forma da gente querer extrair o máximo de produtividade de todas as coisas, como se a vida ela fosse um problema a ser resolvido. Então eu quero chegar aqui e eu quero fazer muitas coisas em um pouco espaço de tempo. Aí eu fico com aquela metodologia de achar um espacinho para cada coisa. É óbvio que eu vou ficar comprimido, que eu vou ficar ansioso se eu faço isso. Nós já falamos aqui um pouco sobre a questão da pobreza. Por quê? Porque a pobreza é um remédio para todas essas coisas. Porque não se trata simplesmente de uma pobreza material, de uma escassez, de uma miséria. Mas se trata da gente ter poucas coisas essenciais nos quais a gente foca a nossa atenção e a gente vive a nossa vida. Então é comum, assim, sobretudo no tempo que a gente vive hoje, um tempo que valoriza o prazer, que valoriza... Assim, eu preciso explicar isso para vocês aqui antes, para vocês entenderem. O mundo que a gente vive hoje é um mundo profundamente hedonista, né? Ou seja, valoriza demais o prazer como se o prazer fosse a felicidade. Só que o prazer ele tem uma característica, é impossível acumular prazer. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, quando você gosta muito de uma torta de limão, um sorvete, uma coisa dessa, você vai lá e toma aquele sorvete, você experimenta aquele prazer. Se você quiser experimentar aquele prazer de novo, normalmente a sua mente te dirige a fazer o seguinte: tome mais sorvete. Mas a segunda taça de sorvete, a terceira, ela nunca é igual à primeira. Por quê? Porque o prazer ele tem uma característica que ele não é possível ser acumulado. O que você acumula são ocasiões de prazer. Então, tomar sorvete me dá prazer, mas eu jamais consigo o mesmo prazer que eu obtive naquela primeira taça de sorvete depois de eu estar, 2 meses sem tomar sorvete. Isso acontece com todas essas coisas que envolvem prazer, né? A relação sexual é assim também, se a gente for parar para pensar. Então, essa mentalidade hedonista que nos apega demais ao prazer faz com que nos dias de hoje a gente tenha uma mentalidade cada vez mais acumuladora. Então, o que é você ter muitas coisas, por exemplo, muitas roupas? Aí eu abro meu armário é lotado de roupas. Eu estou sempre dentro da dinâmica do que os antigos chamavam de filáusia, foge da dor e busca o prazer, né? Eu estou fugindo da dor de não ter uma roupa bacana para ir numa festa e ser reconhecido, e ser aclamado, e ser visto como bonito. E eu estou buscando o prazer de ser reconhecido, de ser visto, de ser amado, de ser bonito. O que é a gente ter a nossa geladeira lotada de delícias? Eu estou fugindo da dor, do tédio, do dia a dia, e eu estou buscando o prazer de experimentar novidades, novas comidas, novas bebidas. Então, com isso, a gente hoje tem uma mentalidade que até a Farmalizane Cruz, né? Ela é nova aqui, não tenho te visto aqui não, mas seja muito bem-vinda, tá? Ela até reforçou aqui, obesidade intelectual e a gula espiritual. É essa espécie, é esse movimento que começa a funcionar em nós. Então é comum as pessoas chegarem para mim nos atendimentos, no consultório, lotada desses entulhos dentro do coração, né? E um grande trabalho da terapia no início disso tudo é de fazer essa pessoa diminuir esse processo, experimentar uma calma um pouco maior. Às vezes, a pessoa ainda nem contou seus problemas e só pela marcha, pela velocidade da fala da pessoa, eu já consigo perceber que ela está vivendo esse período de entulho na vida dela. Muitos estudos, estudando muita coisa, comprando muitas coisas, muitos cursos, tentando resolver o seu problema de uma forma desesperada. As pessoas vão vivendo dessa forma, né? Então, um trabalho que a gente precisa fazer no início de tudo é esse trabalho de desapego. Só que isso é um processo muito difícil para as pessoas. Por quê? Porque no instante em que você diminui as suas coisas, o que você experimenta? Uma espécie de angústia, uma espécie de tristeza, porque de alguma forma a tua personalidade ficou apegada àquelas coisas e alimentava uma esperança de que aquilo ali podia te trazer uma felicidade, podia te trazer um prazer, poderia ser uma ocasião de acúmulo de prazer.
Então vejam, o que eu quero dizer para vocês hoje? É óbvio, e acredito que a maioria que já me acompanha aqui já está convencido e já entendeu que é necessário a gente diminuir a marcha da nossa vida, é necessário a gente ter menos coisas, a gente não fazer muitas coisas, mas fazer muito, fazer menos coisas, mas com um nível de cuidado maior. Só que aí é que está o grande erro. A maioria das pessoas, elas percebem que elas estão usando muito celular, ou que estão trabalhando demais, ou que estão viciadas em algum tipo de prazer, e elas querem lutar com isso através da negativa, ou seja, parar de fazer. E aí elas experimentam essa angústia e sucumbem no próprio caminho, oprimidas por essa angústia, oprimidas por essa força, por essa solidão que elas experimentam, porque passaram um tempo da sua vida, da sua jornada, caminhando com essa companhia. O que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte: pensem nisso hoje durante o dia. Não se trata só de fazer menos coisas, de diminuir as nossas quantidades de tarefas, mas se trata de mudar isso, mudar o foco, de fazer menos coisas, mas com mais perfeição. Então não se trata, por exemplo, de eu enxugar um pouco a minha agenda de compromissos. Sim, eu preciso enxugar a minha agenda de compromissos, hierarquizando o que eu vou fazer por prioridades, né? Então, muitos compromissos no meu dia. Diminui o número de compromissos, mas não é só isso. É diminuir o número de compromissos, fazendo os compromissos que permaneceram com mais perfeição, com mais cuidado. Então, por exemplo, se eu estava me saturando de trabalho, trabalhando muito, não tinha tempo com a minha família, eu diminuo a quantidade de trabalho, mas aquele pouco trabalho que ainda resta, eu procuro fazer ele melhor, com mais perfeição, com mais cuidado. Eu estou tendo pouco tempo com a minha família, ok. Eu diminuo as coisas que estão me afastando da minha família, mas o tempo que eu estiver com a minha família também, eu faço com mais cuidado, com mais perfeição, com mais amor. Vocês vão perceber que, na verdade, vocês vão continuar ocupando o espaço inteiro da vida de vocês, mas com uma marcha menor, com uma marcha menos acelerada, experimentando uma paz. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje aqui de recado é isso. Meus amigos, vamos fazer menos, mas vamos fazer com mais perfeição. Não muitas coisas, mas muito, como já dizia São José Maria Escrivá. Tá bom, meus amigos? Esse é o recado do nosso papo matinal de hoje. Compartilhe essa mensagem com aquele amigo seu que está passando um problema de ansiedade, angústia, né, que já não consegue mais ter profundidade nas coisas por conta da sua superficialidade nas atitudes. Compartilhe essa mensagem, curte, salva para você ouvir de novo hoje durante o dia, depois do almoço, quando a gente esquece as coisas. Salva lá para você poder guardar isso na sua mente de novo e a gente poder ir conversando durante o dia as dúvidas sobre isso. Acompanhe os stories lá, a gente abre uma caixinha hoje para a gente continuar conversando sobre isso. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço. A minha continência demorada e buscando a perfeição com vocês. Tá bom? Um grande abraço. Contem comigo nessa jornada. Fiquem com Deus.